Bom dia, minha gente querida, está no ar mais um episódio do nosso programa Manhãs de Crochê. Sejam muito bem-vindos a esse cantinho feito de fios, laçadas e muita inspiração. Meu nome é Paula Saikoski e te convido a pegar o seu cafezinho, a sua agulha e vir crochetar comigo no seu tempo, no seu ritmo, espalhando cor, aconchego e criatividade por aí. Hoje a gente vai aprender a fazer um acessório lindíssimo, uma faixa de cabelo bem fácil de fazer, muito bom para vender e vocês não vão ter muita dificuldade se estiverem começando. Este programa tem apoio carinhoso da Fischer Fios, que te acompanha em cada ponto e em cada sonho feito à mão, e da Deia Fios de Crochê, com as suas agulhas e acessórios incríveis para quem vive o crochê todos os dias. Para a nossa faixa de cabelo, iremos utilizar o fio Opaque, junto com o fio Peach da Fischer, dois fios 100% poliamida, super macios e muito bom de trabalhar. Vamos utilizar também uma agulha 4 mm da Deia Fios, um elástico de cabelo, agulha de tapeçaria e tesoura. Vamos começar aqui fazendo aquele nozinho que nós sempre fazemos quando vamos trabalhar com dois fios juntos, só para eles não se soltarem um do outro. Vamos pegar o nosso elástico, vou prender aqui com uma correntinha e nós iremos fazer 7 pontinhos baixos aqui no elástico. Cinco, 6, 7. Diferente do scrunchie que a gente fez, nós não iremos preencher todo o elástico, tá? Feito aqui os 7 pontos baixos, a gente vira e vai entrar aqui no último ponto e fazer um pontinho baixo. E 2 correntes. Esse ponto baixo com uma corrente dá a altura de um ponto alto. Então, eu tenho aqui um ponto alto e uma corrente de separação. Vamos laçar o fio, vamos pular 1, 2, no terceiro ponto, iremos fazer um leque. 2 pontos altos, 2 correntinhas e no mesmo lugar mais 2 pontos altos. Vocês vão ver como fica lindo mesclando o fio Peach com o fio Opaque. E aqui eu tô usando eles de cores diferentes. Eu tô usando o Opaque cinza e o Peach branco. Fiz aqui o meu leque, laço o fio, fazer uma correntinha de separação só e no último ponto a gente vai fazer um pontinho alto. Feito isso, viramos. Vou fazer aqui, neste último ponto alto, vou fazer um pontinho baixo. E 2 correntinhas. A primeira é para fechar a altura do ponto alto e mais uma de separação. Laço meu fio, vou fazer outro leque aqui nesse espaço de 2 correntes que a gente deixou no leque. Então, 2 pontinhos altos. 2 correntes, laço o fio e mais 2 pontinhos altos no mesmo lugar. Faço uma correntinha de separação, laço meu fio e vou fazer um ponto alto na corrente que ficou logo acima do ponto baixo que a gente fez na carreira anterior. A gente não vai fazer naquela segunda corrente, que é de separação, nós fazemos em cima da corrente logo depois do ponto baixo.
Viro aqui, faço um pontinho baixo, uma correntinha. Eu até vou colocar um marcador nessa primeira corrente para eu não me confundir na próxima carreira e acabar fazendo meu último ponto alto no lugar errado. Mais uma corrente de separação, laço meu fio e faço um leque aqui. Esses 2 pontos com 2 correntes e mais 2 pontos a gente chama de leque. Tem vários tipos de leques, eu vou mostrar nos próximos episódios outras variações para vocês. Mais 2 pontinhos altos aqui, uma correntinha de separação, laço meu fio, aqui eu tenho a segunda corrente, eu vou entrar na primeira. Ó. Viro, faço um pontinho baixo, uma corrente, vou colocar outro marcador nessa primeira corrente para eu não me confundir na próxima carreira. Uma corrente de separação e um leque aqui. 2 pontinhos altos, 2 correntes e mais 2 pontinhos altos. Uma correntinha de separação e aqui eu vou entrar onde está o meu marcador e vou fazer o meu último ponto alto. Posso tirar este marcador. Viro, faço um pontinho baixo, uma correntinha para dar altura, coloco o marcador nessa primeira corrente e mais uma de separação. Laço fio e um leque. Tem uma peça que eu gosto muito de fazer nesse ponto, que eu já fiz várias, é um cinto, porque fica bem bonito, fica uma espessura boa para um cinto. Eu gosto de fazer com o glimmer. Vocês, eu acho que viram o cinto que eu estava usando na semana passada. Foi com o glimmer e este mesmo ponto. Viro aqui, tiro este marcador, faço um ponto baixo, uma corrente para dar altura, coloco aqui o marcador nessa primeira corrente e mais uma de separação. E a gente vai seguir fazendo assim, todas as carreiras são iguais, até nós atingirmos, vocês vão precisar medir a cabeça de vocês aqui, a gente vai fazer até atingir uns 3 centímetros a menos que essa medida. Lembrando que essa aula vai estar disponível no nosso canal no YouTube. Nos sigam lá, se inscreve, deixa os teus comentários, a gente está sempre olhando.
Enquanto nós fazemos aqui, eu tenho um convite para fazer para vocês. Todo mundo aqui de Porto Alegre, região, todo mês nós iremos fazer um piquenique com crochê aqui no estúdio, não aqui dentro, mas ali fora tem um pátio muito bonito com várias árvores e nós iremos fazer uma vez por mês um piquenique com crochê aqui. Já fazemos também uma tour do estúdio. Então, se você gostaria de participar do nosso piquenique, me chama no Instagram ou no WhatsApp que eu passo mais informações para vocês. Me lembrei de uma história bem engraçada agora. Eu comecei a dar aula de crochê em 2021 e só esse ano que eu diminuí o número de turmas que eu tinha para poder focar no programa, tudo. E esse ano também, no início ali foi o primeiro ano, desde que eu comecei a dar aula, que eu tirei férias. Senão eu ia toda semana, enquanto tivesse aluna aqui vindo, eu dava aula. Mas esse ano foi o primeiro que eu tirei férias. E aí eu falei para as alunas, vou tirar entre 15 e 20 dias de férias. Aí a gente vai ficar umas semanas sem aula. E teve uma aluna que não ficou muito feliz que eu ia tirar férias. Ela disse que ela ia acampar na frente da minha casa para eu continuar dando aula. Essa semana me perguntaram no Instagram sobre esse girassol de crochê que eu tenho aqui. E vocês lembram que teve um episódio que eu falei que eu comecei a fazer crochê na pandemia, tanto para ansiedade, mas porque eu queria dar um presente para minha mãe. E como eu não estava trabalhando na época, eu resolvi fazer o presente mesmo. Aí eu fiz esse girassol aqui para ela. Eu não vou mostrar de perto para vocês, porque os acabamentos deles estão horríveis. Porque foi a primeira peça de crochê mesmo que eu fiz. Então, tem uns errinhos aqui e ali. Aí, a minha mãe, ela deixou eu trazer o girassol aqui pro estúdio, porque em algum momento eu ia conversar com vocês sobre ele, para mostrar tudo. E eu fiquei feliz quando eu fiz ele, mas eu via muita coisa que dava para melhorar. Então eu fiquei meio, será que eu dou para minha mãe ou não? O girassol, mas eu acabei dando de presente para ela. E esse girassol, na época eu sabia fazer só ponto baixo, e tem vários outros tipos de pontos ali no girassol. E uma coisa que essa peça me ensinou é ter persistência para melhorar, porque se eu tivesse pensado, não, ficou feio, não vou mais fazer porque eu não levo jeito, nada. Não, quando a gente está começando, a gente faz umas peças assim com os acabamentos um pouquinho questionáveis, né? Isso é normal. Só que ao invés de pensar assim e dizer, não, eu não consigo porque ficou feio, eu resolvi continuar fazendo para melhorar. As minhas primeiras peças, eu tenho algumas guardadas em casa, elas são horríveis, umas coisas muito feias. Mas toda vez que eu fazia alguma coisa, eu tentava melhorar em algum aspecto da peça. Fazer o ponto numa tensão melhor, contar mais, para ver se está tudo certinho. Então, o que eu digo para vocês que estão começando, e no início é normal a gente fazer umas peças meio feias. Então a minha dica é tenha persistência, porque crochê é prática. Muitas alunas me dizem, mas eu não tenho esse dom. Não é dom,
Tu pode ter mais afinidade, sim, com coisas manuais, ser mais fácil do que outras coisas, mas não é um dom, é prática, muita prática, tem que persistir muito, porque eu acho que eu falei para vocês que em 2018, logo quando estava começando a febre dos amigurumis, eu fiz uma aula e, nossa, eu fiquei completamente traumatizada, porque amigurumi é uma coisa, não que seja muito difícil, mas para quem está começando ele é bem difícil. Então eu não gostei, porque eu não estava conseguindo fazer, não estava entendendo o que era o que era um ponto baixo, o que era um aumento, nada. E aí eu botei todas as coisas que eu tinha de linha, agulha, essas coisas, que na época não era muito, coloquei dentro de uma sacola, coloquei dentro do meu armário e fui abrir essa sacola de novo só lá em 2020, quando eu pensei, não, vou tentar de novo para fazer alguma coisa para minha mãe. Por isso que eu digo para vocês, tem que persistir, tem que pôr em prática tudo, tem que treinar para melhorar. Porque é muito fácil a gente começar fazendo uma peça que não fica muito bonita e pensar, eu não levo jeito para isso, não vou mais fazer. É bem fácil a gente pensar assim, mas o pensamento certo é, ok, eu estou começando, os meus acabamentos não são muito bons, mas eu quero melhorar, eu vou melhorar e continuar tentando. Isso é uma das coisas mais importantes assim no crochê, é tu continuar tentando, sempre tem alguma coisa para melhorar. E assim com pensamentos bons, não pode começar uma peça pensando, nossa, isso aqui vai ficar horrível, eu não vou conseguir, é muito difícil. Tem que pensar, não, eu nunca fiz essa técnica, então eu vou ir com bastante paciência, bastante calma e vou tentar. Porque tem que tentar. Vamos fazer só mais umas 3 carreiras aqui. Vocês podem ver como essa é uma peça muito rápida de fazer e vocês não têm noção da maciez que é trabalhar o pitch e o opaque junto. Vocês, eu não sei se sou só eu, mas às vezes eu vejo uma roupa, um cobertor, alguma coisa com uma textura muito boa, me dá vontade de pegar e esfregar na cara. Eu sou meio louca, tá? Não ignorem isso. Chegamos aqui na nossa medida. Eu tenho 55 centímetros de circunferência na cabeça, então eu fiz com 52, como eu falei. A gente faz uns 2, 3 centímetros a menos para ele não ficar solto. E como o elástico estica, ele vai compensar esses centímetros que a gente não fez. Agora aqui, vamos prender no elástico. Como que eu vou prender aqui no elástico? Deixa eu mostrar bem para vocês. Ó, eu vou entrar aqui no ponto e no elástico. Então eu vou fazer pontinhos baixos, pegando os dois.
fiz aqui, peguei nos pontos e no elástico junto para ficar bem presinho. Vou fazer uma corrente e vou cortar o meu fio e puxo ele todo aqui para fora agora. E nós já temos a nossa faixinha quase pronta. Agora eu só vou arrematar os fiozinhos que sobraram. Pego aqui e vou esconder o fio aqui no meio dos pontinhos. Este aqui também, vamos esconder no meio dos pontos. E podemos cortar aqui. Deixa eu colocar aqui para vocês verem como que fica. Aqui, ó, fica bem bonito, não fica apertado nem nada. E quem tem cabelo comprido, vocês podem, como se fosse amarrar o cabelo, só passar aqui por dentro para ficar melhor. Antes da gente finalizar, eu vou falar com vocês um pouquinho sobre outros benefícios que o crochê traz para nossa vida. Ele ajuda muito o trabalho manual em si, o artesanato, tudo, eles ajudam a, como se fosse exercitar o cérebro. Então é muito bom na prevenção de doenças, por exemplo, Alzheimer, essas coisas, porque deixa o cérebro mais ativo. E aprender coisas novas também ajuda muito na prevenção dessas doenças. E também, eu sempre digo, não é terapia, mas é terapêutico. Ajuda muito na questão de ansiedade, depressão, autoestima também, porque quando tu faz algo bonito, tu pensa, meu Deus, foi eu que fiz isso. E a primeira vez que pararem vocês na rua para dizer, nossa, gostei muito do teu brinco, da tua bolsa, do teu acessório, vocês não têm noção como é gratificante tu poder dizer, fui eu que fiz. Então, ajuda muito na autoestima também. Não é só sobre fazer algo bonito, é sobre cuidar de si mesma, porque o crochê tem muito isso do autocuidado. E uma coisa que o crochê me ajuda muito é desligar assim das redes sociais, essas coisas, porque a gente acaba vendo coisas que a gente não queria nas redes sociais. Então é muito bom tu parar e ao invés de ficar ali 2, 3 horas rolando o Instagram, o TikTok, tu, além de estar fazendo algo mais útil, tu tá exercitando o teu cérebro, tu tá cuidando de si mesma. É algo muito bom, muito gratificante tu poder dizer, fui eu que fiz. Eu peguei um novelo de fio e eu transformei em algo bonito. Agora não podemos faltar o nosso desafio do encontro. Eu quero que vocês me mostrem no Instagram todos os acessórios que vocês já fizeram de crochê e também me contem um pouco como que o crochê ajudou vocês em períodos difíceis, períodos de muita ansiedade. Quero ver tudo, me marquem no Instagram e quem sabe o teu trabalho ou a tua história não vem parar aqui no programa também. E aí eu comecei os pontos de crochê com malha porque é fácil de enxergar.
E agora eu tô conseguindo fazer várias coisas em crochê. Inclusive, eu adoro tudo que tu posta, né? Porque mesmo assim eu tô te acompanhando, né? Todas as dicas que tu dá são muito boas, né? E eu me reúno com as amigas em casa, né? E a gente faz crochê para conversar e também a- a- eu vou em oficinas, então a minha vida também se ampliou, né? Eu tenho 70 anos e em vez de a minha vida social ficar mais restrita, o crochê fez com que eu tivesse amizades, encontros, chás, e é muito gostoso. E assim a nossa manhã vai chegando ao fim. Eu espero que o seu dia siga cheio de cor, inspiração e muitos pontos de amor. Muito obrigada pela companhia, pela conversa, pela troca. Nós nos vemos no nosso próximo encontro. Este programa tem apoio carinhoso da Fisher Fios, que te acompanha em cada ponto e em cada sonho feito à mão, e da Deia Fios de Crochê, com as suas agulhas e acessórios lindíssimos para quem vive o crochê todos os dias.